Estava com saudade de vocês. Obrigado, Claudinha. Faz uns dias, uma semana, eu tive um sonho, né, muito esquisito, assim, que eu não costumo sonhar. Eu estava num grupo, assim, não sei se era célula, se era na igreja, mas eu tinha que falar alguma coisa do profeta Amós. Aí eu pegava a Bíblia e não achava o livro de Amós, né? E virava para cá, valeu tudo. E virava para cá, a Bíblia virava para lá. E não achava o Amós, né? E comecei a ficar com vergonha da igreja, né? Pô, o pessoal vai achar que não lê a Bíblia. Aí procurar. E aí naquele desespero, né? Daquela angústia. E aí eu acordei do sonho, às 3, eu sempre acordo, já falei para vocês, eu acordo de madrugada sempre, né? Então eu queria pedir uma gentileza, que a igreja está vazia hoje, está quase uma célula, se puder sentar aqui na frente, vir para cá, dá uma sensação de vazio, não sei se o Chico tem essa sensação, você está pregando assim, aquele vazio de cadeira. Vem para frente aí, pessoal. Está quase uma reunião de família, né? E aí eu estava naquela angústia, Ademir, de achar o livro de Amós. Alguém sabe onde é que fica Amós? Fica perto são os profetas menores da Bíblia, né? Tem Joel lá, que não é menor em importância, tá? É menor porque são livros menores. Mas esse profeta Amós, aí tá, eu acordei de madrugada, sempre acordo nesse horário, 3h30 da manhã, 4 horas, depois durmo de novo. Se você nasce, também acorda de madrugada. Você dorme? Acordo 2 ou 3 vezes. Então, acordei e fui ler o livro de Amós, né? Nem sabia onde é que era ainda. Aí fui lá, peguei o aplicativo, achei o livro de Amós. Já foi um alívio, Gisele, achei o livro de Amós, né? Aí li, tem 9 capítulos. Rapaz, mas que profeta, viu? Que coisa incrível. E esse cara, o Amós, ele não era um profeta conhecido, ele era um pastor de ovelhas. E que profetizava, que Deus chamou para profetizar. E o tempo que ele estava era um tempo interessante, porque quando Deus instituiu, né, reis, porque o povo pediu, antes não tinha rei, né? Tinha os juízes. Vocês já leram o livro de Juízes? Né? Tinha pessoas que julgavam, né, as questões do povo. E aí o povo quis ter rei, porque todo mundo tinha rei, eles não tinham rei, né? Tá bom, vou dar rei. Aí quem foram os reis? Vocês lembram? Saul, Davi, Salomão. Aí quando morre o Salomão, o que acontece? O povo se divide, né? Vai o povo de Israel para o norte e o povo de Judá ficou no sul, certo? E o povo do norte, o povo de Israel, prospera pra caramba. Pensa num povo que se deu bem, né? Prosperou e ganhou, etc. Bom, só para não deixar a história sem fim, depois o povo do norte, Israel, é conquistado pelos assírios, né? E o povo do norte é capturado pelos babilônios até o exílio. Lembra dessa história, né? Ficam exilados lá, depois Deus restaura, né? E aí até você fala assim, até vou falar aqui do leão da tribo de Judá. Por que Judá e não Israel, né? Porque era a promessa de que Jesus ele viria, né, como raiz de Judá. Depois já ver isso mais para frente, né? E aí esse profeta Amós está nesse contexto. E o povo está lá, né, prosperando e se dando bem, mas afastado de Deus. E aí ele começa a profetizar para que eles voltem para os caminhos do Senhor, né? Eu dei o título para essa palavra, Agrada-te do Senhor. Não é baseado no Salmo, né? Mas por quê? Intencionalmente. O meu objetivo aqui nessa manhã, aqui agora e depois, quem ouvir também, é fazer com que a gente se desperte, John, para uma experiência de intimidade com Deus, baseada numa experiência muito íntima e pessoal. A gente cantou ainda há pouco aqui sobre laços de amor. Você sabe o que é laços de amor? É você ter todos os motivos, né, para estar junto, mas você não está preso, você não está amarrado, não tem uma algema, preso. Por exemplo, eu sou casado com a Cláudia há quase 40 anos, Nasta. Pensa num casamento que está durando, né?
São 33 anos de casado, 3 anos e meio de noivado e namoro, mais o tempo que a gente saiu assim para tomar um suco, né? Quase 40 anos. Mas eu não estou casado com a Cláudia, não tem nenhuma algema entre eu e a Cláudia. Né? Tem laços de amor. O Zé e a Lia, né? Quantos anos? 40, né? 30? 43 anos, né? O que te mantém unido? São laços de amor, laços invisíveis de amor. Então esse é meu objetivo, é despertar cada um de nós, está aqui agora e quem mais ouvir, para realmente se agradar da presença de Deus. Eu tenho algumas experiências para contar para vocês, eu vou guardar mais para o final, experiências pessoais, é importante também, né? A gente fala em teoria. E outra coisa importante também é que eu não tenho a intenção de esgotar o tema. Até se eu pregar de novo aqui, eu vou pregar talvez sobre esse livro ainda, que é muita coisa, tá? Então eu vou tentar ser o mais simples possível, para que você possa sair daqui hoje. Meu objetivo é esse, tá? Em 4 pontos. E não vou demorar, gente, vou ser bem objetivo. Mas 4 pontos, lá no terceiro ou 4º ponto eu vou contar algumas experiências pessoais em relação a isso. Quando a gente fala sobre agradar a Deus, a outra coisa que eu queria falar para vocês é importante. A gente está vivendo em época de tecnologia, né? Inclusive os mais novinhos, né? Uma coisa que eu quero recomendar para vocês, e os estudiosos estão observando, que a gente está perdendo conexão neural, porque a gente não está mais escrevendo. E escrever ativa algumas áreas do cérebro que são importantes para a fixação de memória. Se já tem Alzheimer, gente, pode ter certeza que se você usar o manuscrito, você evita muito. E outra coisa é leitura de livro mesmo. A gente lê, hoje tudo é resumo, né? Usa IA para resumir, você não tem paciência, né, para ler um livro inteiro, você, né, Gustavo? Você usa lá IA para resumir o livro. Então é importante a gente ler. O Gustavo é um cara que gosta de ler, está devendo inclusive uma visitinha lá, né, Gustavo? A gente divide isso, mas quando a gente fala sobre agradar a Deus, quase sempre a gente pensa em práticas religiosas. Vou agradar a Deus, eu vou no culto, né? Preciso agradar a Deus, eu vou no culto, eu vou lá louvar, levantar a mão, né? Quando o pastor pede para orar, eu orar com intensidade, né? Ler a Bíblia. Então eu preciso ler a Bíblia, sempre aquela culpa tremenda, né? Não li a Bíblia. Então, sempre quando pensa em agradar a Deus, também você pensa em coisas religiosas, né? Em coisas que você faz para receber um benefício. E tudo isso não é que é menos importante, tudo isso é importante. É importante ministrar o louvor, é importante vir na igreja, obviamente é importante ler a Bíblia. Mas esse livro de Amós, ele confronta a gente com uma verdade que é desconcertante. É possível fazer tudo isso e mesmo assim não agradar a Deus. Aí dá um nó, né? Deus, ele chega a dizer pela boca do profeta assim: eu aborreço, eu desprezo as vossas festas, eu não tenho prazer em vossos cultos. Já imaginou? Você ouvir isso de Deus? Você vem aqui, você ensaia, né? Você faz tudo bonitinho, aí chega aqui, performa bonitinho, né? Você pensa em Deus e tal, Deus chegar e falar: não gosto, eu estou enojado, não aguento seus cultos. E isso choca, né? Porque ele está falando com um povo que é extremamente religioso, organizado, né? Ele é ortodoxo, ou seja, a ortodoxia é seguir, né? Conservadoristicamente, né? As tradições, né? Então, o povo que cumpre as tradições. E gente que cantava, ofertava, celebrava. Se você perceber alguma semelhança com a gente, é verdadeiro, tá? Esse é um livro que foi escrito há um bocado de 800 anos antes de Jesus. Jesus tem 2026, mais 2.500 anos atrás. Parece que foi escrito ontem, né? Ou hoje pra gente. Então, Amós, ele nos ensina logo de início que agradar... gente, espera aí, deixa eu dar uma parada aqui, perdão. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Eu já engrenei aqui uma primeira, uma segunda. O Gustavo está com o texto aí? Só Amós, capítulo 3. Vocês vão achar Amós lá perto de Joel, pessoal. Mas se quiserem ler também, que dá para acompanhar. É NVI, né? Então vou ler aqui, ó. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito.
Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso os castigarei por todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Então, esse é o Deus que a gente tem nós temos diante de nós agora. Não é um Deus de brincadeira. A gente cantou muito aqui sobre graça, né? Fiquem tranquilos, é o mesmo Deus, mas o leão ruge, né? E essa é a palavra que eu venho trazer aqui nessa manhã, que de certa forma impacta a gente, chacoalha a gente para a gente acordar, mas vocês vão entender o que ele... Em 4 pontos, tá? Eu vou dar continuidade. Esse é o contexto. Eu escolhi esse texto aqui, tá? Que traduz bem todo o contexto do livro. Então diz assim, vou repetir aqui a última frase. Amós nos ensina logo de início que agradar a Deus não é intensificar a religião, mas alinhar a vida ao caráter dele. Qual é o caráter de Deus? Rafa, qual é o caráter de Deus? Quando você pensa em Deus, em quem você pensa? Pois é. Zé, quando você pensa em Deus, em quem você pensa? Poderoso. Gia. Nasta. Perdoador. Claudinha. Você, Carlini. Soberano. Pois é, né? Eu quando penso em Deus, eu penso em Jesus. A figura de Jesus, né? Não fica mais fácil? Vamos caminhar um pouco mais adiante. E é nesse contexto que aparece uma imagem forte. O leão rugiu, quem não temerá? Hoje vamos ouvir esse rugido, tá? Não como uma ameaça vazia, mas como um chamado amoroso a essa conexão, essa reconexão com Ele. Então, primeiro ponto, falei que ia ser 4, né? Então vai contando aí, vai ser rápido. Primeiro ponto, agradar ao Senhor é andar em acordo com Ele. Amós pergunta algo simples e profundo. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Essa pergunta desmonta toda a espiritualidade superficial. E a gente hoje, né, a gente é confrontado com alguns tipos de espiritualidade, né, no meio da igreja. Se por um lado você tem uma espiritualidade que é toda voltada para o resultado, então, Senhor, eu vou lá, eu dou os dízimos, o Chico falou aqui de dízimo, né? Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu trabalho na igreja, então o Senhor tem que me abençoar, o Senhor vai me abençoar, né? Eu sou feito para ser cabeça e não ser cauda, essas coisas, né? Essa é uma espiritualidade da igreja que está aí, né? A teologia da prosperidade, né? Várias teologias nesse sentido, assim, que vieram. Você tem outras vertentes, né, da espiritualidade, de controle, né, de gente, né? Então aquela culpa terrível, né? Se não vier, se não fizer, você vai para o inferno, né? Essa está aí, essa espiritualidade também está aí. O livro de Amós, ele nos convida para um outro nível de espiritualidade. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Essa pergunta então desmonta, né, essa visão de espiritualidade superficial. Deus não está interessado apenas em proximidade religiosa, mas em concordância de vida. A gente
pensa rapidinho aí, como é que é a tua vida de segunda a sábado, né? E como é que é a tua vida religiosa, ou como é que é a tua vida religiosa de segunda a domingo, de segunda a segunda, e como é a tua prática na vida, né? Porque eu fico pensando às vezes em mim, tá? Porque eu sou um cara assim, meio extrovertido, então eu amo louvar a Deus, né? Me expressando, levantar a mão, cantar, orar, esse é meu jeito, é meu jeitão. Tem outros que tem outro jeito, né? Mas isso só faz sentido se também eu fizer isso na minha vida, de segunda a segunda. Essa é a espiritualidade que o profeta Amós, ele provoca a gente a pensar. Israel, ele queria tudo, né? Ele queria a proteção de Deus, né? Ele queria a bênção de Deus, queria o nome de Deus, né? Nome de Deus. Ele queria tudo de Deus, mas ele não queria o caminho de Deus. E isso não mudou ao longo da história, até os dias de hoje, né? Jesus diz algo muito parecido, está escrito lá em Mateus, que ele fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso para mim é um soco no estômago, sabe? Pessoalmente assim, porque eu me sinto muito amado por Deus. Eu vou contar algumas experiências sobre isso aí mais no final, no quarto ponto. Mas é duro pensar isso, né? Nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, essa diferença entre o que você fala, o que você diz e aquilo que você vive, né? Estão comigo, pessoal? Estão comigo? Ou seja, chamar Jesus de Senhor não é o mesmo que viver sob o seu senhorio. Chamar Jesus de Senhor não é o mesmo que viver sob o seu senhorio. Agradar ao Senhor não é falar a linguagem correta, é permitir que Ele governe as nossas decisões, os nossos relacionamentos, o nosso dinheiro. E isso é um ponto que diz que é o órgão mais sensível do corpo humano, é o bolso, né? Pensar que Deus governa o seu dinheiro, e é uma decisão de momento, de obediência. Às vezes eu penso, puxa, esse mês eu vou comprar uma roupa nova, né? Vou pegar minha família, vou comer uma pizza, vou comer um madaloso da vida, né? Eu falo, não, vai lá e abençoa, né? Vai lá e faz aquilo que eu estou mandando você fazer. Aí você tem que tomar decisão em alegria, com alegria. Não é com peso, não. É com alegria. Sabe, falar que realmente é para isso mesmo. É para isso que Deus te dá. E Deus dá mais, Deus é generoso, né? Então Ele precisa governar. E também o nosso caráter, né? Já para pensar nisso? Você já foi chamado de mau caráter? Já foi chamado de qualquer coisa nesse sentido, assim? Gente, eu vou confessar para vocês, eu tenho experiências boas, experiências, todas são boas no final, mas disciplina de Deus na minha vida. E o Samuelzinho do mal está aqui, gente. É só eu provocar o Samuelzinho do mal. Eu sou um cara do bem, eu sou um cara pacífico. Dificilmente alguém já me viu aqui gritando, a não ser Cláudia, né? Que está comigo há 40 anos, certamente já me viu. Mas me ver brigando, ou fisicamente, ou xingando, é muito difícil. Mas está aqui, é só pisar no calo certo na hora certa, né? Mas então, ser o nosso caráter governado por Cristo. Deus não caminha em desacordo conosco. Esse é outro ensinamento também que o profeta Oséias traz. Não adianta, Deus não vai andar em desacordo, Ele não faz isso. Esse não é o caráter de Deus. Se a gente está andando longe dele, não foi Deus quem mudou de direção, gente. Ainda hoje de manhã eu estava orando com a Cláudia. A gente tem esse hábito, eu gosto de comentar isso, porque esse é um dos meus poucos troféus assim. É ter esse momento de oração de manhã com a minha mulher. A gente toma café junto, graças a Deus, quase todos os dias, até quando o Senhor permitir, né, que tiver café. E café é bom, porque eu detesto café ruim. Vai tomar um cafezinho ali que tiver uma bananinha amassada com aveia, né? Eu até estava orando, né? E eu estava pensando sobre isso assim, que Deus,
Ele é eternamente bom. Deus é eternamente abençoador. Deus é eternamente inclusivo e amoroso. A paternidade de Deus não tem variação. Deus não acorda de mau humor que nem a gente e dá patada. Deus não é assim. Deus não, a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O caráter de Deus é imutável, né? Então a gente é que se afasta dele, a gente é que vira as costas para Deus e que aí paga o preço, né? Por outro lado, esse é um alerta também, a gente achar, essa é uma teologia de espiritualidade que existe aí, Chico, quer dizer assim, você é sempre abençoado e vai ser sempre triunfante em todos os seus caminhos, né? Porque a sua vida vai ser perfeita, né? Você nunca vai sofrer, né? Essa é uma mentira, eu diria, arriscaria dizer até do capeta mesmo, do capiroto, porque aí você sofre, esse é Deus aí. Tem um livro de Jó na Bíblia. Alguém já leu o livro de Jó aqui? Recomendo, hein, gente? Ler o livro de Jó. Quando lê tudo, né? Dá ênfase aos evangelhos, mas dá uma olhadinha lá, porque Jó desmonta essa teoria de que as coisas só acontecem, coisas boas só acontecem. Tem um livro, inclusive, como é que é o nome dele? O Chico te deu lá. Não, porque coisas boas acontecem a pessoas, coisas ruins acontecem a pessoas boas, né? Como é que é o nome do Rabino? Enfim, tem um livro escrito sobre isso. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas e vice-versa, né? A Bíblia está cheia disso. O salmista fala, não fala? Senhor, aqueles são maus, mas prosperam, né? E o teu filho aqui é tão bom e sofre. Então essa é outra mentira, tá? Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem a pessoas boas, sim. Mas Deus não muda de direção, Ele é o mesmo. A graça de Deus, ela nos ampara no sofrimento. Bom, gente, esse foi o ponto 1. Ponto 2. O leão ruge quando a vida sai do eixo. Aí eu vou me expor aqui, né? É um exercício interessante quando você está falando, porque parece que você está falando para você, ele está falando para você, está falando para mim, né? A gente fala para a gente mesmo. Eu tive 2 experiências que eu vou contar aqui agora, e que eu já contei para alguns, mas é bom que seja registrado, né? Que se alguém dessas pessoas que eu ofendi virem, né? Eu vi que eu estou já arrependido. Uma foi aqui no festival. Eu estava no festival, eu sou um cara da paz, eu sou um cara que não briga com ninguém, tá? Mas nesse dia, por algum motivo, né, uma pessoa me irritou, porque ela roubou. Já viu aqueles filminhos de internet que você vai parar numa vaga de carro e vem alguém e rouba a tua vaga? Alguém já viu isso? A coisa aconteceu comigo. E eu fiquei muito bravo. Pensa num sujeito bravo, né? Eu abri a janela, minha filha estava do meu lado assim. Você é uma mal educada. O meu xingamento. Você é mal educada, você não tem educação. E falando alto assim, né? E brigando, mas como é que você faz uma coisa dessa? Você roubou. E nesse tom mais ou menos parecido com esse. Mas pensa, né? Um cara desse tamanho. Uma mulher, né, distinta num carro desses de chique, né? E eu falei, você é uma mal educada. Aí a mulher desceu do carro para me encarar, né? Aí quando ela desceu do carro, ela veio com razão, veio achando que estava com a razão, né? Aí me deu aquele momento de sobriedade. Acho que é o próprio Espírito Santo mesmo que traz, né? Nossa, olha aí, né? Aí sabe qual é a impressão que eu tive? Que tinha uns 100 anjos em volta assim, olhando. Olha aí, legal, hein? Bacana. Aí eu fiquei pensando nisso, assim, né? Como que Deus tive aquele momento de consciência. Aí eu parei o carro e fui pedir perdão para a mulher, né? Falei, você me perdoa? Eu nunca brigo na vida, você nunca vai me ver brigando, e hoje eu briguei com você, quero te pedir perdão. E era uma mulher assim, muito bonita, enfim, um carro bom, né? E a mulher ficou desconcertada assim, eu falei, poxa, perdão, né? Eu não queria ter brigado com você. Talvez eu até tenha algum momento feito isso também, né? Em outra eu não lembro. Eu dei uma desculpa assim para dar uma amenizada. Imagina um cara de 2 metros, uma mulher baixinha, né? O medo que ela deve ter ficado. Mas eu fui pedir perdão e a mulher falou que ela tinha tido um problema seríssimo naquele dia. Eu não sei que problema, eu não entrei no detalhe, pedi um parente, alguma coisa assim. E eu falei, puxa, vamos fazer compra, pode fazer, né? Não vai, ela estava se preparando para sair do mercado, para ir embora, né? Não sai não, fica aí, faz as compras, né? E me perdoa e tal. Enfim, fiz a minha parte. Essa foi uma experiência, né? Eu vi, puxa vida, como é que eu sou esse Samuelzinho, né?
É só pegar minha vaga que já, né, todo, ei Jesus, né, você é tão bom e tal. Mó vergonha, né? Aí eu fiquei, imagina se tem um irmão da igreja aqui que me vê, né? Enfim, essa foi uma. A outra foi esses dias agora, e eu fui pegar a Cláudia lá no trabalho dela. Geralmente eu pego a Cláudia quando está chovendo, né? Quando também, enfim. Aí fui lá e só que eu saí com muito tempo sobrando. E a minha avó dizia, né? Mente vazia, oficina do diabo. Aí eu fui meia hora antes, eu não queria parar na frente da loja para a Cláudia não ficar ter que sair logo, né? Aí eu fui parandinho assim no começo da rua e veio um cara atrás de mim. Ele podia ter feito isso, né? Mas ele ficou atrás de mim, um carrão também, e me xingou. Me xingou, eu estava só parando o carro, não estava fazendo nada para ninguém. O cara me deu aquele xingão, nem ouvi, só sei que era um senhor assim, num carrão, né? Aí eu olhei ele lá na frente e falei, vou atrás desse cara. um centésimo assim de tempo, né? Eu fui atrás dele e segui o cara, ele atravessou, eu fui atrás, ele entrou na rua, eu entrei também, parei do lado dele, um pouquinho afastado assim, olhei para fora e fiz assim. Naquele momento eu falei, caramba, que é isso? Nossa, eu nunca brigo, né? Mas eu ouvi assim o leão rugindo, sabe? Nesse sentido assim, Samuel, você tá doido, né? Que é isso, né? Quem é essa pessoa? O cara fumando assim do carro, nervoso, imagina esse cara deve ter ficado com medo de mim, né? Eu só fiz assim, João, assim com a cabeça assim, né? Aí, bom, está confessado o pecado, pessoal. Se esse senhor estiver me vendo pela internet aí, perdão. Mas eu depois fiquei pensando assim, puxa, se Deus não tivesse me alertado ali, talvez eu tivesse brigado, talvez eu tivesse criado uma confusão perto do trabalho da minha mulher. Você imagina, né? Quantas vezes esse cara passa ali e vê meu carro. Mas então, gente, todo mundo está igual, a mesma panela, tá? Ninguém aqui é melhor do que ninguém aqui. Todo mundo aqui é pecador, eu também. Tá? Obviamente tem uns que são menos, né? Que são mais tipo Chico, assim, a Gisele. Mas eu sou bem malzinho também. E é só provocar, pisar o calo no calo certo na hora certa. E aí o leão ruge, tá? Viu, pessoal? Estou falando do profeta, lá da, né, 2000 e tantos anos atrás, profetizando contra Israel, mas estou falando da gente aqui também. Estou procurando ser simples, tá? Amós, ele continua dizendo, o leão ruge quando tem presa mesmo, né? Ele foi lá, pegou uma presa, tocará a trombeta na cidade, o povo não se estremecerá, porque a trombeta naquela época tinha uma importância que nem o sino nas cidades pequenas, era para anunciar uma invasão, né? Uma morte importante. A trombeta tocou, é medo, turma. Então, tocará a trombeta se não houver perigo, né? O rugido do leão em nós não é espetáculo, tá? Não é para você achar, é alerta. Então, fique atento, alinhe a tua vida com Deus, fique atento à voz do Espírito, porque o leão, quando ele rugir, ele vai te livrar de situações que você talvez não tenha como sair de outra forma. Então, o leão ruge, ele alerta. Deus está dizendo, nada disso está acontecendo por acaso, eu estou falando com vocês. E então vem o versículo central, né? O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Aqui nós precisamos entender algo importante, Deus ruge porque ama. Então a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Ele nos ama e é duro às vezes. Às vezes Deus fala de forma dura. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque o silêncio absoluto é abandono. É como um pai com um filho. Você tem filho, você avisava teu filho. Né? Quem não tem filho, um sobrinho, né, Nácia? Às vezes alguém que você ama. Né? Então o silêncio absoluto é abandono. Então quando Deus está falando com a gente, aproveite, entre nesse universo de amor de Deus, que também sinaliza, né? Agora, quando nós chegamos ao Novo Testamento, encontramos uma revelação ainda mais profunda. Lá em Apocalipse, João ouve alguém dizer, eis o leão da tribo de Judá, mas quando ele olha, o que ele vê? O que ele vê?
Ele não vê um leão feroz, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Isso é poderoso, é poderoso. Porque o leão de Judá, ele reina, mas ele reina através da entrega e não da violência. Deus se revelou através de Jesus Cristo, né, que é o leão da tribo de Judá, mas ele é um cordeiro morto por mim e por você. No dia eu estava conversando com a Isabela, né? A gente tem altos papos também, às vezes ela toma café junto, depois que a Cláudia sai. E aí ela está falando, Bela, você já pensou, né? A gente está na semana que aconteceu tudo no mundo, né? Não sei se você está acompanhando as notícias, mas a gente entrou 2026 com um bocado de notícia interessante, né? Não sei você aí que você está achando isso tudo, mas muita coisa promete aí para esse ano, né? Mas eu estava pensando, Bela, você já imaginou o Jesus, né? Eu sempre que eu penso em Jesus, eu penso muito em dois filmes. Eu penso naquele, a cara do Senhor dos Anéis lá, aquele que volta branco, né? Qual é o nome dele? Hã? Gandalf, né? O Gandalf vindo, aquele cavalo branco, né? Aquela luz vindo, né? E outro que eu penso muito é no leão do Nárnia, né? Eu penso muito em Jesus no leão do Nárnia, né? Falei, filha, já pensou? Jesus chegando assim nessa bandalheira, né? Chega! E agora eu vou reinar, né? E assim, vocês que humilharam, né? Que exploraram os pobres, né? Chega! Né? Eu fico pensando assim, eu estava conversando, Bela, já pensou? Isso vai acontecer um dia. Gente, Jesus vem, né? Ele vem para reinar, e a Bíblia está cheia de promessas em relação a isso. Mas esse é o leão da tribo de Judá, é o que foi visto, o cordeiro morto e imolado, né? É o Deus que se manifesta poder pela morte e pela ressurreição. Amém, pessoal? O leão de Judá reina, mas ele reina através da entrega, não da violência. O mesmo Deus, né, que ruge em Amós é o Deus que se entrega na cruz. Por isso, quando Jesus confronta, quando ele denuncia a hipocrisia, vocês já leram os evangelhos, né? Raça de víboras, né? São sepulcros caiados. Não é ser chamado de sepulcro caiado por Jesus, cara? Hã? Já pensou que é um sepulcro caiado? É um sepulcro, só que pintado, né? Bonitinho, assim, caiado. Quem é dessa época, vocês são mais novinhos, né? Você tem irmão lá. Caiado não é o caiado de Goiás, não. Caiado é de cal. Então a gente ia lá com um negócio no brocha, né? Que era um pincelzão que você. A Nárcia lembra disso, né? Pintava muro, né, Gi? Com cal, né? Esse é um sepulcro, só que caiado, né? Então, mas ser chamado de sepulcro caiado, defunto e, né? Pintadinho na frente. Então, quando ele não denuncia a hipocrisia, quando ele chama o arrependimento, não é crueldade, é graça tudo. É a graça que o Tuto trouxe para a gente nas canções hoje. Quando ele chama a gente ao arrependimento, quando ele denuncia a nossa hipocrisia, né, nosso desvio de caráter, é amor. O ponto 3, chegando no final, pessoal. Deus não se agrada da religião sem justiça. Amós deixa isso claríssimo, né? Aborreço as vossas festas. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Vocês entenderam a relação? Essa dicotomia, essa mentira de vida, essa disfuncionalidade. Você vem aqui, você canta, acha bonitinho, né? Na sua vida você é injusto, você explora, né? Você xinga, né? Você quer mal, você deseja o mal. E eu estou falando aqui, gente, coisas próximas da gente. Pode ser um presidente, pode ser um governador, pode ser um prefeito, pode ser teu vizinho do lado, pode ser teu irmão na igreja. Não, na igreja não tem isso, essa igreja não tem isso, né? Mas pode ser na igreja. O problema não era o culto, era o contraste entre o culto e a vida. Então esse aqui é o ponto. Como é que é a tua vida com Deus? Como é que a tua vida está reta diante de Deus? E eu vou dizer para vocês, não é andar certinho. Eu acabei de contar 2 testemunhos aqui para vocês. Não é andar direitinho, ser o bom menino, o bom moço. Isso não vai te levar para o céu, porque você pode falar Senhor, Senhor e não entrar no reino dos céus. Tá? É você trazer Deus para a sua vida, mesmo que você esteja pecando. Que estranho, né?
Tá esquisito, Gustavo? Mesmo que você esteja mal, cara, mesmo que seja aquele pensamento homicida, ou aquele desejo insaciável, aquela vontade de pecar danada, né? Agora eu vou pecar, mas traz Deus para esse momento. É ali que Deus vai te ajudar. Essa é a vida alinhada com Deus. Vida alinhada com Deus não é vir para a igreja, não é servir no culto. Também, com o resultado da sua vida transformada. Mas é ter uma vida alinhada com a vontade de Deus. Havia louvor no templo e exploração fora dele. Depois vocês dêem uma lidinha, gente, no profeta Amós. Nesse contexto, vocês vão ver as crueldades que eles faziam. Eles eram ruins com os pobres. Eram ruins, eles eram muito ricos e exploravam as pessoas pobres, né? Havia oração e indiferença, havia sacrifício religioso e injustiça social. Jesus, ele retoma exatamente esse ponto, quando ele fala lá em Mateus 23, 23, né? Vocês negligenciam o mais importante, o que ele quer da lei, né? Que é justiça, misericórdia e fé. Jesus não descarta a fé, ele coloca a fé no lugar certo. Onde Jesus reina, o próximo importa. Onde Jesus reina, né, o fraco não é invisível. Né? E onde Jesus reina, a verdade não é negociável. A gente tem ouvido aqui, domingo após domingo, palavras de confronto, né? E que às vezes elas doem um pouco. É porque a verdade não se negocia, gente. Não tem jeito. Você pode até errar, tá, Ademir? Você pode até cometer teus deslizes, teus erros, mas a verdade não se negocia, porque é mais ou menos assim. Ah, não, porque Jesus, ele entende, né? Ah, não, porque é assim mesmo, né? Eu sou desse jeito mesmo. Aquela síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Gente, está enganado, a verdade não é negociável. O culto que agrada ao Senhor, ele não termina com amém. Ele continua, né, todos os dias da semana, no trabalho, na família, nas escolhas que ninguém vê, como eu lá na rua, né? Lá sozinho, ninguém estava me vendo, eu podia concluir a minha briga, né? Ele estava com razão, né? O cara foi xarope. Precisava, né? Eu poderia contar diversas outras. E agora, finalmente, eu estou já caminhando para o final, do ponto 4. Agradar ao Senhor é ouvir o rugido e ajustar a rota. E eu comecei aqui, eu dei um título para essa palavra, que é se agradar do Senhor. Eu queria contar uma pequena experiência para vocês. Eu poderia citar várias, mas eu vou escolher uma de ontem, né? E eu amo quando o Chico conta as experiências dele, né? Eu estava precisando da hélice do ventilador, Deus botou lá no lixo, né? Eu falei, pô, eu quero também ter experiências assim com Deus, né? E aconteceu uma ontem, que eu queria contar aqui. Eu estava no quarto, fechei a porta lá, para poder abrir a varanda para os gatos não fugirem, e botei lá uma música de fundo, abri a Bíblia, eu tenho lá um aparador de livro, né, que eu boto o livro assim, então eu não preciso ficar segurando o livro. Estava aqui, pensa no ambiente, estou aqui dando só um pano de fundo, né? Aquele ambiente gostoso. Gente, eu desliguei, né? E aí, eu estava lendo a Bíblia, estava lendo o livro de Amós, aí anotando mais algumas coisas. Aí, de repente, me deu uma vontade assim, terrível de falar com meu filho, o Bernardo. É simples a experiência, tá? Não vai esperando uma coisa assim, não, mas é muito interessante. Eu estava ali assim, mas deu aquela vontade, eu desliguei de tudo, de celular, de interfone, eu estava assim, quase no terceiro céu. Estou brincando, mas estava muito bom. Né? Aí, de repente, aquela vontade terrível de falar com o Bernardo, pego o celular, 3 ligações perdidas do meu filho. Aí eu abro assim, o Bernardo chegando em casa, eu não ouvi tocar interfone, não ouvi nada. Aí levantei e fui lá, o Bernardo já tinha entrado e tudo, mas o que eu achei interessante foi eu ter tido a vontade insaciável de falar com meu filho, no momento que eu estava em profunda intimidade com Deus. Eu achei aquela experiência tão assim interessante, como se Deus tivesse, a Espírito Santo tivesse me falado, teu filho está aí, vai atender. É simples, gente, mas é esse tipo de intimidade que a gente precisa ter com Deus. É se agradar do Senhor, porque Ele cuida da gente nos detalhes. Eu poderia contar que assim umas 10 outras experiências para vocês, tá? Esse cuidado carinhoso de Deus com detalhes. Eu vou contar mais um aqui. Mas aí é muito pessoal, mas vocês me perdoem. Eu tenho então o hábito de orar com a Cláudia de manhã, e teve em dezembro, finalzinho de dezembro, né? A gente está numa fase que eu perdi cliente, fiquei 6 meses sem receber dinheiro nenhum, entrei numa situação bem difícil, né? Então a gente não compra nada, a gente paga as contas, né? Paga o que ficou para trás, as pendências têm que ser pagas e vamos trabalhando, né?
Mas estava conversando assim, Carleni, e pensando assim, puxa, seria tão bom a gente trocar as cadeiras da sala, né? As cadeiras estão velhas já, estão feias. Seria legal também trocar a cama, a gente tem a mesma cama já não sei quantas décadas, né? A gente sempre prioriza tudo e não prioriza a gente, né? Aí ficamos, só conversamos entre eu e ela, e depois a gente foi orar, né? Mas estava um dia tão gostoso, não estava, Cláudia, aquele, né? E lá em casa tem muito passarinho, a gente, né, ouve passarinho, flor na janela, assim. Eu amo. Aí passou 1 ou 2 dias, um vizinho muito querido nosso foi se mudar, construir uma casa, e estava quase dando assim, né? Os móveis. Eu escolhi cadeiras e a cama. Gente, eu nunca, nem nos hotéis bons que eu fiquei, eu dormi numa cama tão boa. Comprei uma cama, sem pagar, cadeira para a sala, né? E foi um detalhe, eu só estava conversando com a minha mulher, não pedi a Deus para Ele me dar cama e cadeira, né? Mas Deus me deu. E foi uma coisa assim tão bonitinha de Deus, assim, eu e Cláudia, a gente chegou a chorar de gratidão, assim, depois que passou, né? No momento você não pensa assim, você não associa A com B, né? Lá com crack, fala, Lé com cré, né? Aí a gente depois, Cláudia, a gente conversou aqui, a Cláudia que veio falar, Samuel, você lembra que a gente conversou aqui sobre cadeiras e cama? A gente está com uma cama que nem hotel, cara, até aquela cabeceira assim grande que você bota na parede atrás, uma cama que a gente cuidar de você cai, é grande o negócio. E eu estico a perna, né? Vou para um lado, vou para o outro, a Cláudia e tal. Pensa no negócio bom, se fosse comprar aquilo, você vai conseguir gastar, né? Mas é um detalhe. Mas é esse tipo de intimidade com Deus que a gente precisa ter. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Quando o leão rugir, ouçam a voz de Deus, né? É Deus te livrando do mau caminho, é Deus te dando graça, é Deus te protegendo. Então, viver com Deus, a grande mentira do diabo foi essa teologia de que Deus ele te cobra. Deus quer que você faça alguma coisa para Ele te abençoar. Esse não é o caráter de Deus. Pensa em Jesus quando você pensar em Deus. Vai ler os evangelhos. Quem é Jesus? É amoroso, é bondoso, é generoso, que Ele quer ter coração sincero. Deus sempre avisa antes de agir, sempre chama antes de julgar. O rugir do leão é misericórdia preventiva. Jesus começa o seu ministério com a mesma palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento não é um pânico religioso. A gente confunde também às vezes, né? Medo, né? Isso não é arrependimento. Arrependimento é perceber que você está desagradando o coração do Pai. É você não querer perder esse relacionamento. Eu não quero perder a minha relação com a minha mulher. Quero. Então o que eu faço? Eu procuro alinhar meu coração com o coração dela. É a mudança de direção também, é reconhecer: Senhor, minha vida saiu do eixo, preciso voltar para o centro. Agradar ao Senhor não é perfeição. Tira isso da cabeça, tá? É sensibilidade espiritual, é ouvir o chamado e responder. O livro de Amós nos ensina: Deus não se impressiona com a aparência espiritual. Não adianta. Você pode querer ficar cheirosinho, botar o perfume que você compra lá da Lia, da Natura, né? Ou da Érica. Não adianta, tá? Deus ele vê o coração. Deus se alegra em vidas alinhadas. O leão de Judá ainda ruge hoje. Amém, gente? Eu queria, se fosse uma igreja pentecostal, eu estava sapateando aqui, já, o leão ruge. A vontade que eu estou é essa, né? Mas o leão ruge, acredite, tá? Ele ruge hoje, porque ele tem prazer em nos abençoar e nos desviar do mal. O leão de Judá ainda ruge hoje, não para destruir seu povo, mas para acordá-lo. A pergunta não é se Deus está falando, a pergunta é: eu estou disposto a alinhar a minha vida? Está disposto a realinhar a tua vida? Por mais perfeito que você se ache, que você pense que você você precisa sempre se realinhar com Deus. E que a nossa fé não seja apenas bonita no culto, mas verdadeira na vida. Amém, gente? Amém. Então, que ser simples, tá, nessa manhã, não ser prolixo demais, não cansar vocês, mas eu acho que essa palavra ela pode mudar a direção das nossas vidas. Tá? Certamente, se eu vier pregar aqui, eu devo trazer alguma coisa ali do livro de Oséias, que é um livro com muita profundidade de relacionamento com Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé?
Eu queria pedir, tá, que uma ou duas pessoas, ou três, Deus dirigir, orassem como resposta a essa palavra, né? Aí depois eu oro no final, pode ser? Você vai trazer a bênção? Tá. Então vamos orar, irmãos. Quem quiser orar, fica... Nossos ouvidos sensíveis, nossa alma, nosso pensamento, conectados a Ti, receber esse elogio, tua voz nos chamando, a vida da integridade contigo, da comunhão, da confissão, Senhor Jesus, do perdão. Toma os nossos ouvidos, Senhor, da nossa alma sensíveis a Ti. Amém. Que teu Espírito Santo, Deus, possa continuar, Deus, ministrando no nosso coração, Deus, e nos incomodando mesmo, Deus, com as atitudes erradas, Pai. Deus, que a gente possa estar sensível, Deus, ao ouvir o Senhor, Deus, Pai. Não deixe situações passarem despercebidas, Deus, mas que as situações elas possam trazer transformação e cura, Deus, para nossas vidas. Amém. Sim, Pai, nós oramos para que o Senhor nos dê entendimento a respeito de tudo aquilo que a gente ouve da tua parte. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos dá temor Amém. no coração, Senhor, quando esse leão ruge ao nosso redor. Amém. Deus, como diz o texto, se o leão rugir, quem não temerá? Mas Sim, eu percebo que Senhor. muitas vezes a gente não tem temor, Senhor. É verdade, Senhor. Nós não temos temor no coração diante de tudo aquilo que a gente está vendo acontecer no mundo. Isso não nos toca, a gente não presta atenção nos teus sinais. Verdade, Senhor. Senhor, que o nosso coração esteja aliançado com o Senhor. Como vão andar duas pessoas juntas se não houver acordo? É verdade, Senhor. Nós queremos andar aliançados no Senhor. Pai, mesmo Amém. eu sendo pastor aqui nessa igreja, eu não quero trabalhar como empregado aqui, eu quero Verdade, Senhor. fazer tudo que eu faço com quem tem uma aliança contigo, Senhor. Amém. É nesse tom que eu quero caminhar e que eu quero fazer tudo que eu faço. Amém. Não é, Senhor, porque eu sou alguém, Deus, que a denominação, Senhor, autorizou ou ungiu um dia para fazer isso. Mas é porque eu tenho uma aliança contigo. Amém. Eu faço tudo que eu faço. Amém, Senhor. Tudo que eu fizer seja por conta dessa aliança, Deus, e que essa aliança esteja sendo renovada a cada dia, Senhor. Amém. Pela tua graça, como o Senhor nosso amor. Sim, O sim. Senhor é bom. É verdade, Deus, Senhor. e o Senhor nos renova todos os dias, Senhor. Amém. Nós queremos te louvar e te bendizer por esse tempo, por essa palavra, por tudo que o Senhor vai fazer no nosso meio, Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Pai amoroso, nós rendemos ao Senhor glória e majestade, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Senhor. O Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra, Senhor. Mas também é o Deus que escolheu se manifestar através de Jesus Cristo, morrer no nosso lugar, Senhor, derramar o seu sangue, Senhor, abrir, Senhor, essa porta, esse caminho, Senhor, de relacionamento pessoal e íntimo contigo, Senhor. E o Senhor é o Deus que ressuscitou dentre os mortos, Senhor, transformou a morte em vida, Senhor. E nós temos a esperança na ressurreição, que é a eternidade contigo, Senhor. Mas nós queremos alinhar o nosso coração com essa verdade do Evangelho, Senhor. Saber, Senhor, que somos pessoas agraciadas, Senhor. Somos filhos amados, tomados, Senhor, por possessão, Senhor. Fomos adotados, Senhor. Somos filhos do Deus Altíssimo, que nos ama e que nos quer bem, Senhor. E quer nos abençoar, um Deus que tem um coração abençoador e que deseja simplesmente um coração que seja consagrado, Senhor, um coração sensível, Senhor. Pedimos então, Jesus, que essa igreja, Senhor, e quem estiver nos ouvindo, Jesus, que possa alinhar o seu coração com a tua vontade, que é boa, é perfeita e agradável, Senhor.
Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, uma operação de milagres, Senhor, para que as vidas possam ser realinhadas nessa igreja, Senhor. Que não haja entre nós, Senhor, corações divididos, Pai. Que não haja, Senhor, mentes divididas, Senhor. Que haja, Senhor, unidade, em nome de Jesus, e assim a tua oração sobre a igreja, sobre o teu povo, Senhor. Que haja unidade, Senhor, que haja entendimento, Senhor, da tua vontade sobre nós. E mais do que isso, Senhor, que a gente possa agir de uma forma consciente, Pai. Que a nossa fé possa ser uma fé racional, Senhor. Que a gente possa ler a palavra sabendo, Senhor, que é o Senhor quem fala, Senhor. O Senhor é quem dirige. Espírito Santo, eu peço, Senhor, que a Tua palavra possa ser forjada em nós, Senhor. Que o nosso coração seja transformado pela Tua palavra, Senhor. Não pela minha palavra, Senhor, mas pela Tua palavra, Senhor, que é imutável. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, hein, pessoal.